Bom dia, abençoado, bom dia, abençoada do Senhor. Essa semana não, hoje eu quero me ater a um versículo, uma passagem, onde Jesus cura um cego de nascença. Ele passando, diz o versículo 1 do capítulo 9 de João capítulo 9, versículo diz: ao caminhar, Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. E aí Jesus então cospe no chão, faz uma lama, um lodo, passa no olho do cego e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé e se apresentar ao profeta, ao sacerdote. Então ele faz isso e volta enxergando. E aí há um bololô lá, porque o pessoal, os vizinhos falam: é ele, não é ele, mas como se ele era cego de nascença. E ele falou: eu não sei quem foi, mas eu sei que Jesus tocou nos meus olhos e mandou me lavar e eu fiquei curado. É isso que eu sei. Por que, como, o que aconteceu, eu não sei, mas então Jesus depois se apresenta a ele e ele recebe Jesus então como Filho de Deus. Que lições a gente pode tirar aqui? Várias lições. É um texto muito conhecido, mas eu queria deixar hoje principalmente a questão de Jesus ver um homem e a cura desse homem. Primeiro que os discípulos olharam e viram cego, se preocuparam com a cegueira. Se preocuparam entre aspas. Tem muita gente que se preocupa com a gente, na verdade, querendo saber do nosso problema. Muita gente que quer... Esses discípulos foram a Jesus e fizeram perguntas teológicas. Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Da onde vem esse pecado, essa maldição hereditária? Eles estavam querendo saber coisas que na verdade eles não estavam se preocupando com o homem, né? E ali o texto diz que Jesus viu um homem. Jesus não viu o cego, Jesus viu o homem. Antes de qualquer problema seu, talvez você esteja assim já rotulado com um problema na vida. Talvez todo mundo olha para você e lembra do teu problema e não de você. Todo mundo já tem um script, quando olha para você já sabe como agir, porque você é aquela pessoa problemática. Eu quero dizer que nessa manhã o Senhor Jesus manda dizer para você que ele te vê como um homem, como uma pessoa, como uma mulher, né? Um homem, quando eu falo, é de uma forma genérica, né? Então, quando Jesus olha para você, ele vê uma pessoa. Ele não vê o teu problema, ele não vê o teu erro, né? Muitos de nós somos rotulados pelos nossos erros de passado, erros lá de trás, e as pessoas olham para você e elas veem, antes de olhar para você, elas veem o erro, o seu erro. Não se importa, isso são pessoas, nós somos falhos e a gente também talvez faça a mesma coisa, mas eu quero dizer que Jesus não vê o teu erro. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que ele já te conhecia antes de ser formado. Se ele te escolheu para algum ministério, se ele te escolheu para seguir um caminho, querido, entenda que ele já sabia que você ia errar. E não só esse, como outros erros. Quando Jesus morre, morre por todos os teus pecados, por todos os teus erros. Todos, inclui os próximos também, o futuro. Ele já sabia que você ia se arrepender, então já está perdoado o seu pecado. Ele não precisa voltar para a cruz para perdoar por mais esse pecado de hoje. Ele não precisa voltar para a cruz para perdoar o pecado que... Não, antes de você nascer, ele já tinha morrido por todos os teus pecados. Então, querido, entenda que Jesus, quando olha para você, ele vê a pessoa, o escolhido. Antes desse copo existir, e tinha um café maravilhoso aqui que meu amigo Alcides fez, antes desse copo existir fisicamente, ele já existia na cabeça do criador do copo. Alguém imaginou um copo de papel, de plástico, e uma máquina fazendo, e etc., e que depois poderia ser usado e descartado.
antes de existir fisicamente, ele já existia na cabeça. Então esse copo ele foi feito com um propósito, o propósito de colocar água, café, líquido, né? Então, antes dele existir, já existia na cabeça. Fisicamente, você já existia na cabeça de Cristo, na cabeça de Deus. Você já existia no coração de Deus. Deus imaginou um propósito e falou, eu vou criar ele, eu vou criar ela. Então, querido, eu quero deixar nessa manhã essa pequena palavra para você. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Deus, quando projetou você, ele já tinha um propósito para você. Não importa o que aconteceu na sua vida até hoje, não importa as falhas, os erros, os rótulos, não importa quem pecou, se foi você, se foi outra pessoa, não importa. Eu quero nessa manhã deixar essa palavra para você. Deus, quando olha para você, ele vê o propósito dele. Ele vê o cumpridor do propósito dele nessa terra. Então, deixa o rótulo para lá. Busque esse Deus. E em nome de Jesus você vai ser recompensado. Que Deus te abençoe abundantemente e até amanhã, se Deus assim o permitir.